Bem-vindos ao nosso podcast diário. Sua audiência é nossa maior motivação. Maria, sob os convites de Jesus, nos leva a refletir ou a continuar ideias que já vimos estudando no decorrer dos nossos vários encontros e que temos então já ciência de que convivemos, como diz lá a introdução do livro dos Espíritos, nos acotovelamos em meio a desencarnados. E aí perguntamos: eles exercem uma influência assim significativa, grande em nossos pensamentos e atos? Com certeza, influenciam sim. Veja, um exemplo bem simples. Estamos ouvindo a notícia, o rádio, jornal, TV, como influenciam nossas decisões. Estamos recebendo, através do noticiário que está sendo passado, uma alimentação mental, digamos assim, cujas manchetes e noticiários reproduzem uma lama de violência e eu entro na faixa das sugestões da matéria que está sendo apresentada e me torno irritado, revoltado com a própria humanidade. Mas esse é o meu modo de pensar? Eu não tenho compaixão em meu coração? E aí nós temos que pensar que essa atitude minha de revolta não, não foi totalmente minha, decorrente da minha livre escolha, mas eu fui levado a pensar pela cabeça das pessoas que apresentaram aquela forma pela qual os fatos aconteceram. Numa analogia, a mesma coisa acontece com os espíritos. O nosso pensamento, muitas vezes, vamos pensar que que alguém nos peça, nos estenda a mão, nos, nos pedindo alguma coisa, uma comida, por exemplo. De pronto, então, diante deles, no instante vou atendê-lo. Mas, ao mesmo tempo, vem o pensamento: é um vagabundo, ele olha não ajudar nada. Por quê? Porque é comum nós recebermos uma chuva de pensamentos conflitantes, uns se contrapondo a outros. E, na grande maioria das vezes, o homem se sente em dificuldade para escolher a melhor alternativa. Se nós estivéssemos do outro lado da vida, seria fácil nós vermos esse lado espiritual, percebendo que aquele pensamento que veio, ora, ele é um vagabundo, não foi meu, mas foi sugerido por um dos espíritos que estavam por ali. E examinando, então, nós vamos ver que esse plano espiritual que nos cerca, ele vai se apropriar da nossa fragilidade, vai sugerir aquilo que para ele é importante, ou uma vingança, uma carência, ou uma irritação para aquela pessoa estar ali pedindo algo que ele também precisa e não tem. Então, isso acontece todas as vezes que vários pensamentos nos assaltam
em que nós vamos ter sempre uma mistura do que é nosso e do que não é de nossa propriedade. E aí surge a insegurança. E quando duas ideias estão em conflito, nossa mente, nosso coração, nós estamos vivendo sobre a influência dos desencarnados que partilham das nossas experiências diárias diante da vida. E nessas situações, como é que nós normalmente nos portamos? Ficamos desesperados. Ai, não sei o que fazer, não sei o que vou decidir. Quando o mais lógico seríamos fazer uma prece e pedir aos espíritos amigos, ao nosso anjo guardião, nos inspirasse e nos desse certeza ao coração da melhor decisão a ser. Então, ter o cuidado para não pensarmos pela cabeça dos espíritos inferiores, tomando o rumo que eles nos sugerem, muitas vezes criando graves problemas, porque nos deixamos levar pela onda daquilo que eles sugerem. Vou lembrar que o primeiro pensamento sempre é nosso. Que chega depois já é complicação e que nós precisamos estar atentos para decidir pelo que é meritório. Se a gente se habituar a examinar todos os nossos sentimentos, os pensamentos que nos ocorrem, definidos por aquilo que estamos sentindo, então nós vamos com certeza nos conhecer mais e produzirmos maiores benefícios para o próximo, usando exatamente a nossa vontade. E aí nós vamos ver que um homem mau, ele vai ter no seu primeiro pensamento, assim como o homem bom vai ter no seu primeiro pensamento um homem bom. E hoje, como nós não somos ainda inteiramente bons, nem inteiramente maus, nós temos sim áreas definidas de bondade, mas também temos um terreno frágil, infestado de situações não muito elegantes. Então, a melhor maneira será a do bem que poderemos fazer. Daí a grande importância de nós termos esses conhecimentos, mas lembrando, a escolha vai ser simplesmente, totalmente nossa. E eles, nossos irmãos desencarnados, podem nos fortalecer conforme a direção que nós damos aos nossos sentimentos. Mas isso não significará que nós estejamos sendo coagidos, obrigados a agir segundo as sugestões deles. Nós temos que ter isso bem claro, que toda a responsabilidade das escolhas será exatamente, embora essa intervenção deles seja assim real, intensa, verdadeira, cada um faz em si, sombra ou luz, uma vez que o que nós sentimos faz com que nós atraiamos através do pensamento mentes afinadas, sintonizadas, a projetar formas com as quais todos se autoalimentam, na reciprocidade dos interesses, atraindo recursos e comparsas conforme os apelos íntimos de cada um. Maria, vida nos abençoe e guarde, e nós ficamos aqui até o nosso próximo